Olá, pessoal. Mais uma aula de História com o professor Jabs. Venha resenhar com o professor Jabs. Pessoal, na resenha de hoje vamos falar sobre os Estados Unidos, seu processo de industrialização e modernização e também a sua fase imperialista. Então, o século XIX redesenhou territórios e relações de poder. No primeiro ponto, que nós temos que levantar aqui é o processo de expansão dos Estados Unidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos começa a sua história com a colonização inglesa ali nas 3 colônias na costa leste dos Estados Unidos, que é um território, comparado ao território americano de hoje, muito pequeno. Então, na expansão dos Estados Unidos, território, o aumento do território, da população, do mercado interno e da ideologia também, como a doutrina, né, do Destino Manifesto, que irá impulsionar então a expansão para o oeste, né? Essa ideia de que os Estados Unidos seriam os encarregados de civilizar o mundo, tá? Avançam junto para o oeste. Então não é apenas nesse processo de expansão dos Estados Unidos, é um conjunto, né? É aquilo que nós chamamos do processo de formação e consolidação da cultura e da sociedade americana. Depois teremos aqui, na aula de hoje, falaremos sobre a Guerra Civil, que é essa disputa, né, entre a União e a Confederação, que acabou decidindo a unidade nacional e também a questão da escravidão. Os Estados Unidos se transformar após Guerra Civil numa potência continental. Então, a indústria, com o grande desenvolvimento da indústria americana, sua força militar e também a diplomacia, que irá ampliar a presença dos Estados Unidos aqui no Caribe. Estamos falando aqui da emenda Platt, da doutrina do Big Stick, né, da política do Big Stick. Nova industrialização. Os Estados Unidos é um dos protagonistas da segunda revolução industrial. Então, a indústria aqui do aço, que é a siderúrgica, a indústria, né, de fornecimento de eletricidade, que é de energia, a indústria de energia, o petróleo como matéria-prima, a indústria química também, que irá acelerar a produção e também o processo de urbanização, inicialmente nos Estados Unidos e depois para o restante do mundo, né? Ou seja, a segunda revolução industrial, os Estados Unidos será um dos seus líderes, dos seus pilares, um dos seus principais motores, mas não será o único, né? Ou seja, outros países irão depois se industrializar durante aí o século XIX e começo do século XX. Como, por exemplo, aqui da segunda Revolução Industrial, temos um outro exemplo, a Alemanha, né? A Bélgica, o Japão. Neocolonialismo, as potências industriais, então, dominaram territórios, recursos, mercados e rodas estratégicas. Falaremos aí, então, da participação dos Estados Unidos da América para os americanos e também da disputa pela hegemonia no Oceano Pacífico. Então, inicialmente falaremos aqui sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, a formação de uma potência continental no século XIX. Galera, aqui temos algumas datas, né, e os territórios. Temos aqui esse mapa histórico do crescimento territorial dos Estados Unidos. Ó. Então, aqui onde está o cursor, que é onde começou aqui na costa leste, né, as 13 colônias. Olha o tamanho dos Estados Unidos, ainda está faltando nesse mapa aqui algumas ilhas e também o território do Alasca. Então, compra da Louisiana em 1803 duplicou aproximadamente o território do país. Depois, a Flórida, em 1819, foi transferida pela Espanha após negociações. O Texas, em 1845, anexou e intensificou o conflito que vai levar à guerra contra o México. E de 1846 a 1848, com a conquista do Sudoeste e da Califórnia. E o Oregon, em 1846, fronteira definida por acordo com o Reino Unido. Quais foram os principais fatores que impulsionam, então, a marcha para o oeste, que é a expansão territorial dos Estados Unidos? Primeiro, a questão política, fortalecimento federal, tratados, anexações, ação militar sobre áreas disputadas, inclusive disputadas aqui, inclusive com na disputa interna mesmo, né, a americana. Economia, busca por terras, ouro, recursos. Lembre-se que depois será descoberto, né, o ouro. E aí isso vai também acelerar a marcha para o oeste. Então, busca por terras, ouro, recursos, rotas comerciais, integração de mercado, sociedade, crescimento populacional, imigração e deslocamento de colonos para novas áreas. Como vocês verão,
como vocês vão ver daqui a pouco, o governo americano desenvolveu algumas políticas para a ocupação dessas terras que eram indígenas. Então, o crescimento populacional, a imigração do deslocamento de colonos para novas áreas, e a ideologia, que é a ideologia do nacionalismo, do excepcionalismo e a crença no direito de ocupar o continente, né, que seria como se fosse uma terra prometida para os peregrinos americanos. Então, que doutrina é essa, então, que vai embasar a expansão territorial dos Estados Unidos e a sua geopolítica? Aí, em termos não só continentais, né, no continente americano, mas até mesmo mundiais. O Destino Manifesto transformou a expansão em missão, essa missão civilizadora. Ó. Então, a ideia difundida na década de 1840, associada ao jornalista John Sullivan, que apresentava a expansão como destino providencial e prova da superioridade nacional. Então, ligava território, democracia branca, propriedade e esse ideal de civilização. Lembro da missão civilizadora dos europeus e depois, no contexto do neocolonialismo, será muito parecida também, são ideologias parecidas. Ocultava a violência da conquista, principalmente contra os indígenas, e justificou as guerras e a remoção dos indígenas de seus territórios, que é a famosa Trail of the Tears, né, a famosa trilha de lágrimas, que é essa remoção das populações indígenas das suas terras, das terras em que se encontravam para outras terras bem mais afastadas ao norte do país, ali no Vale do Yukon, tá? Próximo do Rio Snake ali. Então, ocupava a violência da conquista, justificava guerras e emoções. Não era uma lei, era uma ideologia política e cultural. Aqui a pintura, né, do John Guest, de 1872, ó, American Progress, né? Olha lá, aqui em cima, né, simbolizando essa ideologia do destino manifesto. Os Estados Unidos teriam esse dever, esse direito e também essa missão de civilizar os outros povos. Então, o Homestead Act, né, que acelerou a ocupação protesta. O que foi o Homestead Act? Foi uma lei federal aprovada em 1862 durante a Guerra de Secessão, que concedia lotes de terras públicas a ocupantes que residissem e cultivassem a área. Você tinha essa obrigação de cultivar essas terras. Posso estar enganado, não tenho certeza absoluta aqui agora, mas, se não me engano, você tinha direito a 100 acres, tá? Depois podemos confirmar isso. Comentem aí nos comentários se eram essa mesma quantidade de terras que cada colono tinha o direito de ocupar e deveria, né, produzir, ocupá-la e torná-la produtiva, né, a propriedade. Então, estimulou a pequena propriedade, a imigração, a agricultura comercial em novas cidades, ferrovias conectaram fazendas, minas e mercados nacionais. Essa ocupação, então, avançou sobre territórios indígenas, provocou expulsões e guerras. Olha aqui essa foto histórica, ó, de família de colonos diante de casa, né, de Leiva, nas grandes planícies, aqui no centro dos Estados Unidos, a grande planície americana, terras férteis, agricultáveis, rica em hidrografia, cheia de rios. A expansão teve vencedores, excluídos e resistências. Os povos indígenas que sofreram essas remoções e por consequência, né, além de ter perdido as suas terras, também sofreram uma verdadeira destruição dos seus modos de vida. O México perdeu territórios, né? Essa guerra só foi encerrada com o Tratado de Guadalupe Hidalgo. Os colonos receberam oportunidade de terra, mas enfrentaram a distância, o clima e o endividamento. Estamos falando aqui do século XIX, né? Início do século XIX. Estados e empresas, ferrovias e mercados de entrega ao continente fortaleceram o capitalismo nacional, que é a base, né, principal um dos principais motivos, né, dos Estados Unidos se tornar essa grande potência. Que foi a Guerra de Secessão. Um país tão grande, né, com um território tão grande e com dois tipos de desenvolvimento, duas políticas econômicas, o sul escravista e agroexportador, no modelo plantation, como foi a colonização portuguesa aqui na América, e isso o sul, né, dos Estados Unidos. Já o norte dos Estados Unidos se desenvolveu uma população urbana muito forte e também a industrialização. Então, nós temos dois projetos, uma mão de obra livre, né, trabalho assalariado, e a indústria como principal pilar da economia, né, e, além disso, a ideologia do liberalismo econômico, né, da não intervenção da economia, do livre mercado, livre iniciativa e do empreendedorismo. E aqui no Sul, nós temos, então, a escravidão, a escravidão o monopólio, né, e a política
agroexportadora. Então, o Norte e o Sul disputaram o modelo econômico, o poder federal e também a questão da escravidão. O Norte, industrialização, trabalho livre, cidades, ferrovias e mercado interno de expansão. O Sul, economia agroexportadora, grandes planteios de trabalho escravizado, como já tinha dito anteriormente. As tarifas, as indústrias logistas defendiam a proteção. Os exportadores civis preferiam que o comércio livre, já que eles temiam, por exemplo, também que os grandes centros consumidores dos seus produtos, né, em mercadorias, os países europeus e também a Inglaterra, também colocassem tarifas sobre, né, os produtos, as matérias-primas que eles vendiam, né, para a Europa, como, por exemplo, o algodão, o milho, cana-de-açúcar, assim por diante. Novos territórios, então, cada novo estado alterava o equilíbrio político entre escravista e escravistas livres. Pessoal, conforme os Estados Unidos foi expandindo seu território para o oeste, foi surgindo novos estados. Olha o tamanho, né, do território. Estamos falando do terceiro maior país do mundo em território. Então, conforme os Estados Unidos foi se expandindo, foi surgindo novos estados. Então, um se tornava escravocrata, o outro mão de obra livre. Então, ficou para manter esse equilíbrio. Portanto, se tornou insustentável. Então, a escravidão esteve no centro dessa ruptura. Por quê? Conflito estrutural. A escravidão sustentava a riqueza, poder social e produção algodoeira do Sul. Portanto, o abolicionismo era uma política forte no Norte, né, que cresceu do Norte, embora o racismo e a desigualdade também existisse ali. Com a eleição do Lincoln, que embora ele não defendesse, né, publicamente o fim da escravidão, mas ele era adepto ou seja, ele flertava, né, com o abolicionismo, então cresceu o medo de que ele proibisse a escravidão, ou seja, que ele encerrasse a escravidão nos Estados Unidos. Então, em sua vitória em 1860 foi vista pelo Sul como uma ameaça à expansão da escravidão, como com a sua proibição e possível até mesmo fim. Então, isso acabou levando à Guerra de Secessão, onde estados formaram os Estados Confederados da América. Então, a guerra durou de 1861 a 1865, que foram, né, o exército da União, que foi aquele liderado pelo Abraham Lincoln, e os Confederados, que foi aquele liderado por Robert E. Lee, tá? Então, tudo começa com um ataque confederado ao Fort Sumter, né, e isso inicia os combates. Em 1862, Antietam interrompe o avanço inicial do espaço político para a emancipação. Depois nós temos aqui a Batalha de Gettysburg, Vicksburg, no mundo rumo da guerra em favor da União. Pessoal, aqui não está no slide, mas por que a União obteve vantagem? Primeiro, porque a população era maior. Depois, porque a indústria foi utilizada em prol da guerra. Então, podemos dizer que a primeira guerra onde a indústria teve papel preponderante, ou seja, nos resultados, foi a Guerra Civil Americana. Então, todos os recursos econômicos, financeiros, foi colocado à disposição da União para vencer a guerra contra o Sul. Então, em 1864, a ofensiva da União destrói a infraestrutura e capacidade econômica do Sul. E em 1865, então, Robert ele rende-se a Ulysses S. Grant em Appomattox. E aí temos, então, o fim da Guerra Civil. A guerra passou da preservação da União à emancipação. Como que esse resultado levou ao fim da escravidão nos Estados Unidos? Então, a proclamação de 1863 libertava pessoas escravizadas nos territórios em rebelião. Tá? Isso tinha alcance condicionado que a vitória na guerra. Isso ainda aqui durante a guerra, tá bom? Isso aqui foi uma forma também do Lincoln dele fortalecer o exército da União e esvaziar o interesse, principalmente dos escravos, de lutarem a favor dos confederados. Então, a participação negra, a família serviu também fortalecer a causa abolicionista. Muitos, né, saíram do Sul e se uniram ao exército do Norte contra o Sul, que era escravocrata. A 13ª emenda aboliu juridicamente a escravidão nos Estados Unidos em 1865. Portanto, a emancipação e o fim, a emancipação dos negros, né, e escravizados, e o fim da escravidão nos Estados Unidos a partir disso não teve nenhuma política, assim como no Brasil, para poder inserir, né, economicamente, politicamente, culturalmente os negros na vida social, política, econômica e cultural do país. Muito ao contrário, preservou-se o racismo, a desigualdade social e a desigualdade econômica e política e também a violência. Então, a vitória da União preservou o país, mas não encerrou a questão racial. Então, a União manteve-se, né, a unidade nacional,
a abolição, a devastação, né? O Sul perdeu toda a sua infraestrutura, foi destruída durante a guerra, portanto, o Norte irá o quê? Reconstruí-la, tá? Principalmente com o intuito de evitar mesmo uma nova guerra de secessão e fortalecer a união nacional, tá? Ou seja, o nacionalismo, a união nacional, a pós-guerra civil. E, por fim, a segregação, que teve as leis de Jim Crow, né, a violência supremacista restritindo direitos por décadas dos negros, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos. Imperialismo norte-americano, ou seja, pós-guerra civil, os Estados Unidos se transformam numa grande potência industrial, potência econômica e potência também militar em ascensão ainda, tá? Então, a polícia passou a proteger mercados de rotas, a doutrina Monroe, a América para os americanos, ou seja, né, europeus temendo, né, a influência, até mesmo a interferência espanhola, inglesa, francesa, alemã nem tanto, né, nesse período aqui da história, mas francesa, espanhola, portuguesa, mas principalmente espanhola neste momento da história aqui, inglesa na América. Então teve a doutrina Monroe, ou seja, a América para os americanos. Os Estados Unidos deveriam proteger os seus interesses e garantir a hegemonia política, econômica e militar do continente. Então, ou seja, aqui é o meu território, tá? Aqui a política que acaba determinando aqui os rumos do continente é a política americana. Guerra de 1898, que é a derrota espanhola, ampliou a presença dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico. Isso aqui foi a guerra entre, né, Estados Unidos e Espanha. Interesses econômicos, investimentos, né, açúcar, frutas, mineração, canais, como por exemplo o canal do Panamá, será construído aqui para fortalecer economicamente, né, militarmente os Estados Unidos. E o poder naval dos Estados Unidos se transforma aqui já numa garante algumas rotas estratégicas, como por exemplo aqui a do Panamá, né, pela América Central, e também garante a livre circulação de suas mercadorias pelo Pacífico e o Atlântico também, né? O que foi a política do Big Stick? O Big Stick combinava negociação e ameaça militar. Big Stick é o grande porrete, significa. Então, associado ao governo do Roosevelt, 1909, era negociar mantendo uma poderosa força militar disponível. E aqui tem, né, o corolário Roosevelt reinterpretou a doutrina Monroe em favor da intervenção, tá? Ou seja, os Estados Unidos deveriam não somente garantir os seus interesses aqui na América, mas deveria, inclusive, se necessário, intervir mesmo na política regional. Então, os Estados Unidos atuaram como polícia regional, sobretudo no Caribe e na América Central. Com a emenda Platt, por exemplo, garantiu o controle sobre a ilha, né, cubana, sobre Cuba. E com a política do Big Stick, então garantiu, ou seja, né, deixou claro que os seus interesses não seriam ameaçados ou derrotados aqui na América por nenhuma outra potência estrangeira, tá? A emenda Platt, que limitou a soberania cubana, né, foi inserida na Constituição de Cuba de 1900 e autorizava a intervenção norte-americana em determinadas circunstâncias. Na prática, Cuba era um país livre, portanto, né, os Estados Unidos tinham o direito de intervir. Então, na prática, quem controlava a política cubana eram os Estados Unidos. Permitiu o arrendamento de áreas, né, para bases navais, incluindo a de Guantánamo, que até hoje está sob o controle dos Estados Unidos. Para críticos cubanos, Cuba era uma ilha independente, só que sem autonomia. Estava sob a tutela do Império Norte-Americano. O imperialismo também operava sem anexação direta, que intervenção militar, quando necessário, diplomacia do dólar, emprestando dinheiro, ou seja, fazendo, em termos geopolíticos, fazer com que seus interesses sejam levados à mesa e sejam bem vistos pelos outros países, devido a alguns benefícios que os Estados Unidos também ofereciam, como, por exemplo, empréstimo e crédito. Controle estratégico, controlou alguma base militar, portos, o próprio canal do Panamá, depois, né, foi transferido para o canal do Panamá, mas até hoje os Estados Unidos, em sua geopolítica, garante a soberania o controle, né, direto e indireto do Panamá. Direto não, porque hoje foi transferido para o Panamá, mas indireto, né, recentemente vimos a questão do canal do Panamá voltar à tona, né? Ou seja, os Estados Unidos querendo intervir e determinar quem é que pode passar por esse canal ou não. Pensa na concorrência que existe hoje entre as grandes potências mundiais.
Então, o Canal do Panamá é estratégico para o fluxo de mercadorias e também para possíveis operações militares. Então, os Estados Unidos garante que a sua hegemonia regional. O que é hegemonia? Há muitos países que são influentes na geopolítica mundial, portanto, entre todos eles, aquele que está sobre todos e acaba determinando a política que será feita é a política norte-americana, porque ele consegue apoio por questões, por ser uma grande potência militar, por ser uma grande economia, e também por questões ideológicas também, tá? Segunda Revolução Industrial. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a nova indústria produz ciência, energia e escala. Então, se a primeira Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o carvão mineral, agora que na segunda Revolução Industrial será a eletricidade e a grande matéria-prima será o petróleo, tá? E a indústria química também de corantes, fertilizantes, os fármacos, né? A indústria farmacêutica. Algumas tecnologias da segunda revolução industrial que impactaram o mundo foi o telégrafo e o telefone. E alguns meios de transporte têm acelerado a circulação de informações e mercadorias, como, por exemplo, a emissão do automóvel. A grande empresa reorganizou o trabalho e capital, produção em massa, a linha de montagem, né, de Henry Ford, tá? Que permitirá que se produza, né, uma grande quantidade de mercadorias. Aqui o capital vai cada vez mais se concentrando. Se a primeira revolução industrial, a indústria teve um papel fundamental, na segunda revolução industrial já se vê o crescimento e a influência do capital financeiro. A urbanização, as cidades crescem, a população mundial explode neste período da história, e o trabalho operário que vai gerar que teremos aí as lutas operárias, com a formação dos sindicatos, movimentos sociais. Liderança industrial se tornou muito polar. Se a primeira revolução industrial a Inglaterra foi pioneira, na segunda revolução industrial teve vários pioneiros. Eu diria aqui que os grandes pioneiros da segunda revolução industrial foram os Estados Unidos, Japão, Alemanha e Reino Unido. Aí, no Japão, foi a Era Meiji, né, que foi responsável. O imperador japonês, Meiji, que modernizou o Japão a partir de 1868, em grande parte temendo, né, que o Japão caísse, transformasse, se sofresse interferência novamente de potências estrangeiras, como havia acontecido em outros países da Ásia. Então, aqui, né, a restauração do poder imperial, enfraqueceu o shogunato, o Tokugawa. O Japão era um país feudal, tá? E dominado por oligarquias, né, que eram as oligarquias proprietárias das terras, e pelos samurais, que tinham aí o poder militar. Então, investiu em ferrovias, portos, escolas, na indústria, importação, empresas privadas assumiram setores antes estimulados pelo governo, que neste período no processo, né, de industrialização do Japão, surgirão os grandes conglomerados japoneses, que vão dominar praticamente todos os ramos fundamentais da indústria japonesa, e eles serão controlados por famílias. Essa é uma especificidade aqui da Revolução Industrial do Japão. E aí, o contexto aqui do neocolonialismo, a industrialização intensificou a conquista da África e da Ásia. O que motivou o neocolonialismo? A busca por matérias-primas na África e na Ásia, a busca por mercados consumidores. A estratégia, então, é o controle de portos, estreitos, rios e rotas marítimas, que ampliava a segurança e o poder militar das grandes potências neocoloniais, que é a Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, né? Itália. E o prestígio ao possuir colônias tornou-se símbolo de ser uma grande potência. Isso vai alimentando as rivalidades nacionais. Na Conferência de Berlim de 1884 a 1885, definiu as regras para a ocupação europeia. Africanos não participaram das decisões sobre seus territórios, que serão os territórios divididos entre as grandes potências europeias. Então, a ocupação efetiva acelerou as conquistas militares, as disputas, as fronteiras coloniais separaram comunidades e reuniram grupos distintos, e isso terá uma consequência em termos de social no continente, serão as guerras internas, as guerras civis. Aí o darwinismo social transformou a desigualdade em natureza, ou seja, justificava a conquista
das grandes potências europeias da Ásia e da África, porque os europeus, as grandes potências europeias também, podemos incluir aí, as grandes potências europeias, elas justificavam a interferência no continente, o controle, né, a interferência no continente africano e no continente asiático, com uma missão de civilizador, ou seja, de levar a civilização. Então, seriam estados mais evoluídos que teriam esse objetivo de promover esse desenvolvimento, essa evolução dos países africanos. Então, Charles Darwin não formulou uma teoria política para defender o imperialismo, muito ao contrário. O evolucionismo é o uso, né, da teoria do Darwin, que é uma teoria que explica, né, como que as espécies evoluíram na natureza, e aí então explica como que se deu o desenvolvimento das sociedades na natureza. Na natureza não, que haviam sociedades mais evoluídas e outras menos evoluídas, que haviam povos mais evoluídos, né, uma cultura mais evoluída e uma cultura menos evoluída. Então, que é o evolucionismo social, né, que você estudou aí na antropologia. Então, são teorias racistas que provam, né, que pretendia, né, provar uma superioridade racial, cultural e científica dos Estados europeus em relação aos povos da África e da Ásia. Então, o domínio colonial combinou violência e controle econômico, ó, regiões foram conquistadas, outros se estabeleceu governos diretos e indiretos. A economia colonial é a mesma, né, do colonialismo. As colônias exportavam matérias-primas e importavam produtos industrializados. A cultura, né, também o eurocentrismo, ou seja, foi baseado na tese, né, de que a cultura europeia era uma cultura superior à cultura dos outros povos, e houve resistências. Aí, trazendo aqui agora para o mundo presente, nós temos aqui hoje a disputa, né, as grandes potências industriais hoje disputam o controle das terras raras em todas, né, as regiões do mundo, e esse é o grande é um elemento, né, que tem grande semelhança, mas é o que está acontecendo no mundo de hoje, porque as terras raras, como o próprio nome diz, elas são raras, são importantíssimas para alguns ramos da indústria de alta tecnologia, e os países que controlarem essas matérias-primas, né, com certeza sairão na frente, suas economias serão então inovadoras e liderarão o processo de liderança econômica, né? Serão líderes economicamente falando, porque os produtos, a tecnologia do futuro, né? Que vai dar uma vantagem competitiva, uma vantagem militar, uma vantagem estratégica, eles possuem em quantidade suficiente para poder produzir aí todos os tipos de mercadorias nas quais as terras raras são empregadas, tá bom? Então, 5 temas que formam um único processo histórico foi a questão dos Estados Unidos: território, guerra, indústria, imperialismo e ideologia. Aqui, ó, na ideologia, a doutrina do destino manifesta, né, que os Estados Unidos seriam os povos escolhidos nessa missão civilizadora de levar a cultura, de ocupar mesmo as terras americanas. E o darwinismo social, essa ideia de que havia sociedades mais ou menos evoluídas que outras, raças mais evoluídas que outras, né, houve a racialização do mundo, que legitimou então essas relações de dominação. Só fazendo então agora aquele checklist final sobre a expansão do território dos Estados Unidos, quais são os conceitos fundamentais? Doutrina de Destino Manifesto, a anexação dos territórios, grande parte dele dos indígenas, Sioux, Apaches, americanos. Então, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, ferrovias, a Transpacífica, né, que vai ligar a costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, foi fundamental, principalmente na Guerra Civil Americana. Um dos fatores que levou o Norte a vencer a Guerra Civil Americana foi a grande quantidade de ferrovias que foram construídas, fazendo uma ligação do norte ao sul para levar mercadorias, para levar todo tipo, né, de recursos necessários no front necessário para que a guerra fosse vencida. Não? Tropas, mercadorias, comida, né, mantimentos, assim por diante. Lembra que uma guerra é um grande empreendimento, não é só soldados no campo de batalha. Precisa roupa, comida, remédio, medicamento, né, levar tropas novas, conforme as pessoas lembram que a Guerra Civil Americana foi a guerra mais antes, né, antes da Guerra Civil Americana, a guerra mais
sanguinolenta da história da humanidade, essa era a Guerra do Paraguai. Foi superada pela Guerra Civil Americana. Então, fronteira, guerra mexicano-americana, o Homestead Act, que é essa lei de terras, né, da ocupação das terras, né, a oeste, né, ou seja, a expansão para o oeste dos Estados Unidos, e a remoção indígena, que foi a trilha de lágrimas. Os indígenas eles foram sendo removidos de seus territórios, que foram sendo ocupados e redistribuídos para os colonos. Guerra de Secessão, União, a questão da escravidão, tudo começa no Forte Sumter, né? Aí tem a Batalha de Gettysburg, que muda os rumos da guerra, proclamação da emancipação, a reconstrução do Sul é liderada pelo Norte, aí a Confederação, por fim a Secessão, aqui a 13ª emenda, né, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos, e a lei de Jim Crow, que são as leis racistas, né, ou seja, havia então espaço aí para branco, ou seja, que ao invés de não, a raça, né, se transformou num limite para os seus direitos políticos, não só políticos, mas seus direitos sociais como um todo, ou seja, é aí que surge a escola para branco, escola para negro, né, banheiro para branco, banheiro para negro, um verdadeiro apartheid nos Estados Unidos. Imperialismo norte-americano, doutrina Monroe, América para os americanos, Big Stick, ou seja, a geopolítica do porrete, da ameaça militar e do medo, a diplomacia do dólar, empréstimos e crédito, Guantánamo aqui, que é um dos elementos e a emenda Platt, né, do controle. Guantánamo são as bases americanas, né, que começam a espalhar pelo mundo, e a emenda Platt, o controle pelos Estados Unidos da ilha de Cuba. Então, os Estados Unidos adquirem então, a hegemonia aqui no Atlântico e no Pacífico. A do Pacífico só após a Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota do Japão, mas do Atlântico sim. A Guerra Hispano-Americana vence a Espanha, amplia seu território, e o Canal do Panamá, que se transforma, foi um dos grandes empreendimentos também que ligou o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Lembrando que esse desejo de chegar ao Oceano Pacífico sem precisar dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança pela África, vem desde Colombo, que quase conseguiu chegar no Pacífico do outro lado e provar que realmente havia ali um istmo, né, um estreito, que do outro lado estaria o Oceano Pacífico. Mas ele mesmo não realizou isso. Quem vai realizar isso será a ligação mesmo, né, será com a construção do Canal do Panamá pelos Estados Unidos. Revolução Industrial, matéria-prima, o aço, petróleo, motor a combustão, né, os automóveis, os trusts, cartéis e holds, que vão ser aí os grandes conglomerados industriais, a urbanização, a eletricidade como principal fonte de energia, indústria química, um ramo fundamental da indústria que vai surgir, produção em massa, né, a linha de montagem de Henry Ford, os cartéis para controlar o preço e assim aumentar os lucros no mercado, e a era Meiji, que é o processo, né, de industrialização do Japão, liderado pelo imperador Meiji, que inicialmente vai construir então toda a indústria de base nos Estados Unidos, no Japão, mas depois essas empresas serão transferidas para as grandes famílias, que irão controlar então os principais ramos da indústria japonesa. Neocolonialismo, imperialismo, mercados consumidores, ocupação efetiva, darwinismo social, essa ideia, né, de que havia sociedades mais evoluídas do que outras, que vai hierarquizar, né, as sociedades. Houve resistência, busca por matérias-primas, Conferência de Berlim, que vai dividir o mundo entre as grandes potências industriais, Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra, Itália. Então, missão civilizadora, partilha da África, terá consequências, como por exemplo as guerras civis devido à união no mesmo território de povos totalmente distintos e ao mesmo tempo a separação de povos dos mesmos povos em países diferentes. Basta você olhar o mapa da África, você vê as fronteiras como que elas são artificiais. E as terras raras, que é, aqui no contexto do neocolonialismo, que nos remete, né, à política neocolonialista do final do século XIX, começo do século XX, com o que está acontecendo hoje, ou seja, grandes potências industriais estão interferindo, né, geopoliticamente no mundo para garantir a posse desses recursos que são fundamentais para que lidere o processo produtivo e assim se mantenha como uma grande potência industrial influente que controla os meios de produção mais avançados e poderosos do mundo que existem hoje. Galera, essa foi então uma aula de revisão, tá? Um abraço a todos e até a próxima.